Muito bem, então nós vamos falar sobre aquilo que ainda hoje, nós vamos ver nesse item 7 do capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos. Nós vamos ver uma coisa assim, ó. Ainda hoje não conseguimos entender direito o que aconteceu, como Jesus procedeu nas suas falas, porque ele falava há 2000 anos, para um povo que não era aqui no Brasil, e há 2000 anos atrás. Ele falou muita coisa sobre parábola, porque as pessoas não estavam prontas para entender. E aqui tinha uma lei mosaica lá, utilizada ainda por nós de vez em quando. Olho por olho, dente por dente. Se alguém me faz alguma coisa de ruim, de mal, eu faço de volta. Pago na mesma moeda. Mas daí vem o Cristo. Ele diz, se alguém lhe bater numa face, ofereça outra. Mas não é bater no rosto. Não é isso. Se alguém te apontar, te julgar, ou te falar alguma coisa mais forte, não devolva da mesma forma. Não faça isso. Mesmo que às vezes doa. Trabalhe isso. Pagar o mal com o bem. Porque hoje nós estamos verificando no nosso planeta guerras infindáveis, disputas medíocres, infantis, desnecessárias, seres humanos se matando por bobagens. Por bobagens. Então hoje, nós precisamos entender que oferecer a outra face é nos conhecer. E só tem um jeito de nos conhecer. Se eu quero. Se eu não quero, não adianta. E como o tempo agora urge, é o momento de nos conhecer. Né, Tatiana? Tu acha que tu vai conseguir dialogar? Eu acredito até que alguma coisa consiga. Então, mas se tu quiser continuar... Vamos ver. Será que eu ganhei uma folga? Aí vem a pergunta, né, para a gente poder refletir junto nisso que o Carlos colocou, né? Quantas vezes nós, diante de uma ofensa, ainda a gente oferece a mesma face, né? Devolvendo o mal com o mal. A gente vai fazer essa análise do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Como é que nós ainda estamos nos comportando, né? Já fizemos alguma pequena mudança de poder oferecer essa outra face? E aí, a gente precisa avaliar. E aí vem essa outra frase para a gente poder refletir também, que a verdadeira coragem é a de suportar sem murmurar uma injustiça e não a de se vingar. Né? Então, temos coragem para poder ofender, coragem para todas as outras situações, mas a coragem da transformação, de suportar, de avaliar, de analisar o porquê desta ofensa, ainda nós estamos trabalhando e aprendendo. Por que a gente se ofende? Vocês já pensaram nisso? Quem estuda na libertação há mais de 2 anos já sabe, já aprendeu. Não quer dizer que a gente consegue viver isso, mas a gente já aprendeu há mais de 2 anos. Por que eu me ofendo com a minha esposa, com o meu patrão, com o meu funcionário, com o meu amigo no centro espírita, na rua? Por que eu faço isso? Porque alguma coisa doeu em mim. Alguém mexeu na ferida chamada orgulho, que há ainda em nós. Ou na ferida egoísmo, que há ainda em nós. E a gente, em vez de trabalhar isso, a gente dá de volta na mesma moeda. Depois a gente passa anos e a gente às vezes cria um tumor. Cria uma doença. Para ver se a gente muda. Para ver se a gente acorda para essa mudança. Né? Então, quando a gente começa a analisar isso, a gente vai ver que não vale a pena. Os maiores prejudicados somos nós. Então, esse preconceito ainda, não levar desaforo para casa, isso é passado, gente. A pessoa
a pessoa capaz hoje de enfrentar, ela é aquela que recebe uma afronta e não devolve. Essa é a corajosa. Essa está fazendo a mudança moral. Essa está seguindo o Cristo. Essa está subindo o Gólgota, caminhando ao contrário da maioria das pessoas. Mas aquela que quer ainda disputar, falar mais alto, quem tem razão, e não sei o quê, e não sei aonde. Para quê? Para quê? Razão todos nós temos. Se eu botar um assunto aqui, todo mundo dá uma opinião, e todas as opiniões forem diferentes, todos nós temos razão. Mas a verdade é uma só. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós ainda estamos à procura dessa verdade. Porque nós somos muito infantis ainda. Se incomodamos muito fácil ainda. Não é verdade? Se incomodamos muito fácil. E a gente gosta de falar isso sempre. A gente, às vezes, se incomoda muito fácil com quem mora dentro da nossa casa. As pessoas que a gente mais ama. A gente tem menos paciência, porque acha que tem intimidade, e a gente esquece de respeitar. Esquece de ouvir. Esquece de não brigar. Não ser passivo e nem submisso. Não é isso que nós estamos falando. É falar na hora certa, do jeito certo, no tom de voz certo, que tudo começa a ficar certo. É fácil? É possível. Fácil não. Porque a gente vai precisar domar muito o nosso orgulho, né? A nossa vaidade. Tudo aquilo que nós alimentamos, né? E nós fomos trazendo isso, né? Porque por vezes vai se passando de geração em geração. E em algum momento precisa ser quebrado, né? E mudar toda aquilo que se foi se trazendo, né? Mas aí a outra face, o que significa? Será que é eu oferecer o meu rosto, né? E oferecer o outro lado? Não. Na verdade, a face que aqui se refere tu receber um mal, tu vai responder, oferecer a tua face, que é com o bem. Né? Então, você não vai estar compatível com a maldade, você vai retribuir com o bem. Né? Fácil é um trabalho, mas a gente pode, porque a gente precisa. Né? Então, quer dizer, é apresentar outra, é mostrar um novo ângulo, ser compreensivo, ser indulgente. Né? Então, nós falamos anteriormente em outros momentos, né? Não sabemos o que a outra pessoa também está passando. Né? Então, por que nós vamos ter que, muitas vezes, ter que ser igual? Né? Vamos acolher. Nós gostamos de ser compreendidos, não gostamos? Eu não estou bem hoje. Eu quero colo, quero que alguém me entenda, que alguém me escute. A gente não gosta disso? Quem não gosta disso, levanta a mão. Todo mundo gosta. Por que a gente não faz isso com as pessoas então também? É fácil. Mas eu não estou muito bem. Você vai ficar bem fazendo bem. E se você continuar fazendo mal, você vai ficar mais mal. É simples. Então, essa passagem é algo fantástico na nossa vida. Fantástico. É a mudança da vibração. Da vibração. E isso a gente começa a colocar aos poucos em prática na nossa caminhada, e quando a gente vê, já está praticando. Né? São pequenas atitudes, pequenos gestos que vão fazendo essa diferença. E é isso que vai mudando, porque a gente começa a perceber. E muitas pessoas, quando você recebe uma ofensa, né, às vezes você é agredido por palavras, né, porque a ofensa maior é essa, e você você não fala nada, você se mantém em oração, né? Um tempo depois, né, quando vamos dizer que a pessoa entrou mais em si, ela percebeu o que ela havia feito, ela se acalmou, refletiu, ela vem e ela diz assim: pois é, que bom que você não agiu da mesma forma. Então você vê que por aquele momento, por vezes vai pensar que eu devia ter falado, né? Não, o silêncio muitas vezes é muito importante para que aquela pessoa, ela vai ver, vai se espelhar em você e vai dizer: mas ela não se ofendeu. Como assim? Outras vezes ela se ofendia, agora ela não se ofende mais.
né? Então vai fazer com que ela também comece a refletir sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos, né? E aqui nós temos uns exemplos, né? Por incrível que pareça, no nosso cotidiano, né? O trânsito é aquele que está em primeiro lugar, é aquele onde que a gente mais acaba se ofendendo, né? Porque todo mundo tem pressa, todo mundo precisa fazer as suas coisas sem pensar no outro, né? Então a gente precisa ver a forma como então estamos nos comportando, né? E no trabalho, quando alguém nos critica injustamente. Né? Será que é injustamente? Olha o obsessor falando aqui. Será que é injustamente? É injustamente segundo eu, mas será que é injustamente? A partir do momento que a gente começa a querer transformar, a mudar a nossa caminhada, mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, buscando a espiritualidade, essa crítica, né, ela se transforma. A gente começa a olhar com outros olhos, como forma de crescimento pessoal, né? Não leva muito para o lado assim, né, de querendo se puxar o tapete, ou enfim, dentre tantas outras situações. A gente começa a ver a oportunidade, porque é a forma da pessoa falar, às vezes, algo que tu precisa mudar ali. E é onde que você precisa, às vezes, daquela palavrinha para poder despertar e seguir adiante, né? Como o Carlos disse, será que também injustamente? Não, né? Vamos falar um pouquinho numa questão do Livro dos Espíritos, que eu estava procurando aqui, nas nossas anotações. Então vamos para frente, para trás. Aqui nós não temos roteiro aqui, não sei por que nós fizemos roteiro. Lá na questão 932, 932, Allan Kardec questiona os imortais. Ele pergunta assim, por que o mal predomina na Terra? E olha a resposta dos Espíritos. Olha só. Por causa da fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos e intrigantes, e os bons são tímidos. Eu acrescentaria falta de vontade. Então não é tu dizer que está errado, não concordar com aquilo. Não é tu se defender, é não atacar. Jesus nunca condenou a defesa. Mas o ataque sim. Então, nós que estamos buscando, meditando dentro da doutrina dos Espíritos, como simpatizantes, como estudantes, como pessoas que buscamos a fé raciocinada, precisamos... Tem horas que dizem assim, o mal chegou... Lembra das 3 peneiras? Nós já falamos isso aqui muitas vezes, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, numa prece, as 3 peneiras. Chega uma informação para mim, é útil? É verdade? Tem bondade nisso? Se uma dessas 3 peneiras não passou, não passe para frente a informação. E a primeira coisa que às vezes a gente chega uma informação para nós, a gente diz, nossa, a gente já acredita sem investigar. Então, esse mal ainda, é nós olhar diferente, nós parar esse mal. Semana passada o Hermes aqui, ele falou num nome lá. Quem lembra o nome que ele falou? Se tinha aqui em Garibaldi. Ninguém lembra? Oi? Fofofone. Isso, alguém lembrou. Alguém lembrou. Fofofone. Quando chegar uma conversa desnecessária na nossa vida, seja a gente a parar aquilo. Não passe para frente, não vale a pena. Vamos falar coisas boas, bonitas, alegres, e vamos parar o mal. É dar a outra face. É o nosso exemplo. A Tatiana falou do trânsito, né? A gente costuma falar muito do trânsito, porque o trânsito realmente, as pessoas às vezes até têm uma certa estrutura emocional, mas quando sentam, põem um cinto e ligam o carro, nossa, se transforma. Não é complicado o negócio, né? Então, nós vamos entender essas pessoas, né? E nós não vamos ser essas pessoas. Tentar não ser, né? Não é fácil. E aí, nós estamos onde agora aqui? É assim. O interessante é que todo esse capítulo ele fala sobre o perdão também, né? O perdão perdoar os nossos inimigos, né? Então, ele vai sempre fazendo uma sequência, né? E quando a gente perdoa algum inimigo,
até pelo fato de uma ofensa, é pedir perdão para si mesmo. A gente precisa lembrar que tudo aquilo que a gente fizer para o outro, a gente está fazendo para nós. Então, já muda muita coisa na nossa caminhada, porque na verdade eu estou jogando. E o que eu estou lançando, né, para o universo? Porque o universo vai nos responder. Quando a gente pede alguma coisa, nós somos alcançados, né? A gente tem uma resposta. Então, se a gente jogar coisas boas, nós vamos ter um retorno de coisas boas. Agora, se nós continuarmos lançando maldade ou fofocas ou, enfim, o que nós vamos receber? A mesma coisa. E como nós vibramos por sintonia, nós nos agrupamos conforme aquilo que nós pensamos, conforme a nossa conduta, e assim vai se seguindo, né? Então, as nossas buscas, a gente precisa buscar mais qualidade, mais espiritualidade, mais moral. É o que nós estamos precisando hoje, né? A moral. Aceitar com humildade as coisas que nos chegam, que rebaixam o nosso orgulho, é importante. Como é que a gente vai trabalhar nosso orgulho? Diminuindo ele, matando ele de fome. Lembra aquilo que nós falamos lá? Doeu o que a pessoa falou. Não brigue com a pessoa. Olhe para você diferente. E nem brigue com você. Mas olhe, por que doeu? Por que eu estou incomodado com aquela fala daquela pessoa que falou tal coisa? Para diminuir o orgulho, diminuir o egoísmo que está em nós. São lepras da alma. Isso nos causa doenças terríveis. Doenças materiais, doenças de vários matizes, espirituais, emocionais, vários matizes, que teremos consequências para muito tempo. E talvez já estamos vindo com essas consequências há muito tempo. Então esse é o momento de nós sacudir. Jesus disse uma coisa interessantíssima para nós. Que venha o escândalo, mas ai por quem ele vem. Cuidar o que nós falamos, né? Às vezes uma palavra mal colocada dentro do lar. Eu vou insistir na família, porque nós temos que reestruturar a família. É dentro da família que nós vamos ter que reestruturar. O planeta vai ter que reconstruir a família. Não tem o que fazer. Às vezes uma palavra falada no impulso, sem pensar não, no impulso, demora uma semana, 2, um mês para tu acertar, às vezes não é fácil. Então cuide do que você vai falar. Pense. A Tatiana falou do acelerar do coração, dos nervos à flor da pele. Quando as coisas estão assim, o mais calmo naquele momento, silencia. Não fique submisso. Quando duas pessoas, ou as pessoas envolvidas estiverem mais calmas, poderão debater, conversar sobre aquele assunto. Então, é isso que nós precisamos aprender. Oferecer a outra face, oferecer um homem novo, virtuoso, amoroso. Estamos aqui para isso. Para isso. Escrever uma coisa? Me cobre uma coisa no final da nossa fala que eu vou falar para vocês. Mas me cobre. Se vocês não cobrar, eu não vou falar. Vocês vão ter que me cobrar. E uma coisa cabe lembrar a nós, né, que acreditamos na reencarnação, nós retornamos, né, para cá. Que bênção, né, a gente poder retornar à Terra para poder conhecer, aprender um pouquinho mais, né? Como diz, pagar alguns débitos ou até mesmo fazer, né? A gente não sabe, mas a gente se esforça, né? Hoje, se a gente não perdoar um inimigo nosso, ou se a gente não perdoar, numa outra existência, nós vamos retornar. Então, quanto mais nós deixarmos brechas, quanto mais nós alimentarmos injúrias e tudo mais, discórdias, né? Eu não gosto daquela determinada pessoa, vamos trabalhar isso, não vamos guardar esse rancor, esse ódio, né? Porque numa próxima ele poderá ser um pai, um filho, né? Ou esposa, ou marido, enfim, de alguma forma vai chegar. Para quê? Para ter os acertos. Né? Porque o que Jesus veio aqui e nos deixou, pela passagem que Ele nos deixou, o amor. Essa é a verdadeira religião, é o amor. Então nós precisamos e estamos caminhando para aprender o significado do amor. A gente está ainda, vamos dizer, um pouquinho longe, mas nós estamos. Porque realmente amar, não sabemos. Então,
começar por essas pequenas atitudes, por esses pequenos exemplos de transformação. E nós temos várias obras, vários livros onde tem de autoajuda, que ajudam a mudar o pensamento, fazem a gente refletir, frases, alguns textos curtos, poesias. Então nós temos muitas ferramentas na nossa mão para a gente poder utilizar. Hoje, um devocional que chegou, né? Não lembro direito o nome dele, por isso não vou citar. Mas no determinado dia que era hoje, teve lá uma reflexão, né? E eu achei essa reflexão muito, muito interessante, onde ele diz assim, nas minhas palavras eu vou colocar para vocês, porque não consigo passar para vocês, mas não vamos ser iguais aos outros, fazendo as mesmas coisas, vamos ser diferentes, vamos seguir o Cristo, vamos seguir os seus ensinamentos. O que ele se referia era de nós sermos igual ao Cristo, quer dizer, seguir o amor dele. Não ao que, porque o outro também está fazendo, vou fazer também. Não vamos seguir, como dizem, a manada, não. Só que nós temos medo de falar de Jesus, medo de falar do amor, medo de mudar, né? Então nós precisamos sim seguir o Cristo, se espelhar nele, né? Eu estava pensando aqui, os livros, olha, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Fonte Viva de Emmanuel, que ele fala uma frase, por exemplo, na Fonte Viva de Emmanuel, só para você ter uma ideia: o silêncio diante da ofensa é prece em forma de luz, onde um não quer, dois não briga. Lembre disso. Vinha de luz, Emmanuel também. Vai ter uma frasezinha só: quem responde à agressão com serenidade instala a paz, onde o ódio esperava colher discórdia. Troca de frequência vibratória. Ceifa de luz também de Emmanuel. Olha uma frase: o perdão é o perfume que a flor deixa nas mãos que a esmagam. O perdão. O nosso capítulo nós estamos falando muito sobre o perdão, né? Esse nosso estudo mais sobre o perdão. E nós precisamos aprender a perdoar, devagarinho, né? Todos nós. Nos perdoar. Quem de nós não querou, né? Quem de nós já não fez bobagem? Quem de nós ainda não vai fazer? Aprender a sermos pessoas diferentes. Mas não ficarmos paralisados. Ou, eu sou seguidor do Cristo, eu vou deixar que as coisas os Espíritos vão resolver. Não, tem coisas que nós que vamos resolver. Nós temos que dizer, isso está errado, não concordamos com isso. Precisamos ser pessoas que pacificam, que sejam pessoas que acalmem, né? Jesus pediu para Pedro que apacenta minhas ovelhas. Vamos fazer isso dentro de casa. Dentro de casa. É fácil. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Falar do Evangelho, muita gente está falando aí a doideira. E viver, pouca gente. Nós temos que viver esse Evangelho. Nós temos que sentir ele dentro de nós. Nossas células, nosso corpo, elas se renovam e tem mais saúde. E quem estuda vai entender, nós temos um corpo espiritual, chamado perispírito. Ele também é material. Uma matéria diferente, aonde ele também se renova, se fortalece. Através do meu pensamento, da minha vontade. Então, precisamos fazer essa mudança, gente. O tempo urge, né? A gente abandonou os livros hoje. A gente não tem mais muito hábito de ler. É uma época diferente, mas os livros são fundamentais. Dentro da espiritualidade, há bibliotecas enormes, onde os espíritos vão lá estudar. E se nós temos tecnologias avançadas aqui, imagina lá, 100 anos para frente eles estão. Porque quando veio os livros lá de André Luiz, já tinha esse negócio de chamar de vídeo, né? Já existia lá em 1960, 50. E nós chegou agora há pouco tempo. Então tudo chega depois aqui. Eles têm tecnologia, mas os livros são importantes. Porque quando eu vou ler um livro, eu tenho que criar aquela imagem. Eu tenho que viajar no meu pensamento.
Eu não vou ter uma imagem pronta. Os livros são muito importantes. E nós estamos abandonando os livros. Infelizmente, né? Infelizmente. Nós brigamos que tu tá muda? Não? Não. Vamos fazer essa fala aqui? Essa fala é muito interessante, essa reflexão final aí. Essa reflexão é bem interessante. Vamos fazer uma proposta para todos nós. Vai começar por nós, né? Somos os primeiros. Que tal escolhermos nesta semana, não só até domingo, né? Até na outra, uma semana, 7 dias, né? Uma situação difícil para praticar o Evangelho, respondendo com amor e paciência. Tem alguém aqui que não tenha que passar por uma situação difícil? Todos nós temos. E daí a gente pode diminuir isso. Lembra que toda ação ela tem uma força maior. Mas o meu pensamento ele implica por bem e por mal no planeta. Porque estamos incluídos no fluido cósmico universal. É que a gente jogar uma pedrinha no mar. Não importa onde você está. Vai vibrar em todo o mar. Assim nosso pensamento. A nossa vontade. O que eu penso? O que eu tenho vontade? Tenho vontade de esganar alguém? Ou tenho vontade de dizer, não concordo com aquela pessoa. Eu vou trabalhar esse sentimento. Né? Somos todos irmãos. Pensamos diferentes. São espíritos ainda muito endurecidos ainda. Não sabemos amar direito. Mas não vamos desejar mal. Não vamos desejar mal. Não vamos ser nós os motivos desse escândalo. Vamos cultuar o homem novo. Né? Isso é muito importante, né, Tatiana? Jesus nos diz que a gente tem que se defender, sim, né? Mas vamos usar as armas do amor, né? Não as armas da violência. Usemos as armas do amor. Isso é um passo dado já. Essa é a forma da gente poder retribuir, né, e se proteger. E a oração é muito importante. Muito, muito importante. Cuidar dos nossos pensamentos. Espero que vocês tenham escutado aí atrás um pouquinho. E para hoje era isso que nós tínhamos para passar, né? É um trabalho simples, nós temos muito que aprender, né? Acredito que todos os dias, a cada acordar, a cada dormir, nós temos uma nova oportunidade de poder recomeçar. Então, que a gente possa sair, vamos dizer, da nossa zona de conforto, né? Porque muitas vezes a gente se acomoda, de poder caminhar, avançar, se conhecer, né? Conhecer o Cristo, conhecer o amor, se permitir, né? E sentir a paz. Quando nós começamos pouco a pouco isso, tudo ao nosso redor se transforma. Muito agradecida por esta noite. Isso aí. Eu estava lembrando, mas se alguém não ia pedir, quer ver uma coisa? Quando a gente vem para o centro espírita, é uma coisa que não tem muito com o nosso tema. Quando a gente vem para o centro espírita, a gente nunca vem sozinho. Nem que eu venha com a minha esposa, com minha mãe, com minha filha, com um amigo. Ou se eu venho exatamente sozinho fisicamente. Jamais a gente vem sozinho. A gente sempre traz alguém junto com nós. Ou algumas criaturas. Então, quando a gente vem para o centro espírita, às vezes meio... Eu sempre digo que a gente sobe as escadas, 4 lances, se agarrando no corrimão. Não está fácil. Parabéns. Você fez caridade. Você trouxe alguém para ser atendido, para ser socorrido. Porque às vezes espíritos que não conseguem chegar aqui, eles chegam junto conosco. Então, quando a gente não estiver muito firme para vir para o centro, naquele dia que tem um trabalho, por mais simples que seja um estudo, uma conversa, sei lá, dá o nome que você quiser. Mas é um trabalho, é um comprometimento. Você pode ficar com essa companhia dentro de casa. E esse irmão precisava estar aqui, nesse hospital de almas. E você precisa estar sendo ele. Então, que todos nós tenhamos essa consciência. E eu me lembrei do Orlando Padovan hoje. Uma pessoa que tem um amor muito grande, que voltou para a pátria espiritual.
Ele fazia pintura mediúnica. Esse quadro do Aleijadinha dele, ou Lisboa, né? Nós temos 2, 3 quadros em casa. Ele vai ficar morando no nosso coração. Ele está vivo, só não no corpo. Ele costumava dizer, cada trabalho que ele fez na libertação, ele dizia, você trouxe 2, você trouxe 3 familiares junto aqui para o nosso trabalho. E com certeza, nós hoje temos, no mínimo, 3 familiares junto com nós aqui, que já partiram, que vieram também aqui confraternizar. Não é, o centro não é só isso aqui. Ele tem galerias, ele é muito grande. Vamos estudar. Quem não estuda, a gente vai falar isso nos estudos. Vamos fazer dar essa oportunidade para nós conhecer melhor quem somos realmente. De onde viemos, para onde vamos, porque sofremos. E o que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? A doutrina dos Espíritos vai ajudar a gente a definir a rota com mais segurança. Né, Tatiana? É isso aí. Vou levantar o volume. A prece, já tu melhorou da voz, né? Foi curada da voz aqui no tribuno. Mas se tu aumentar muito, não vão escutar. É verdade, então vou deixar assim. Não, pode aumentar só um pouquinho. Então, nesse momento final, onde o Carlos fez uma pequena reflexão do mundo espiritual, a música nos convida, o ambiente nos convida a imaginarmos todo este ambiente florido, muitos irmãos passeando, e nós nos encontramos por entre estas flores. A espiritualidade nos acolhe e nós vamos sentindo um abraço tão fraterno, tão aconchegante e renovador. E neste abraço nós podemos agradecer, sim, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra. Uma escola de aprendizado contínuo. Aprendizado para conosco. E assim nós nos libertamos de muitas situações que vamos construindo pouco a pouco, muitas vezes sem perceber, sem conhecimento. Mas nós temos esta oportunidade. Que a paz do Mestre continue a envolver-nos e habitar em nosso íntimo. E que nós possamos fazer desta paz, ela assim, reverberar por onde nós estivermos. Se expandir, chegar até nosso irmão, no lar, no trabalho, na sociedade. Que esta luz se espalhe por onde nós nos encontrarmos. Pontos diferentes, sim, e eles vão se encontrar. Que cada um possa retornar para casa, levando esta paz, esta alegria, esse momento de transformação íntima. E que lembre-se sempre de orar, de conversar com Deus e de agradecer. Ele atende aos nossos pedidos, mas também que nós possamos agradecer. E se estamos passando por alguma situação difícil, algum problema, que nós não encontramos solução, que possamos acalmarmos-nos, respirar profundamente e lembrarmos das palavras que Jesus aqui nos deixou.
lembrarmos-nos do seu amor e dar o primeiro passo para a transformação, para a mudança íntima. Assim como a alegria, com as bênçãos que estão sendo derramadas sobre cada um de nós, nós agradecemos a este trabalho, por esta oportunidade, e que a luz possa se fazer a este planeta, para toda a humanidade. Gratidão, Pai, gratidão, benfeitores espirituais, aos guardiões, a Antônio, patrono desta casa, ao Divino Mestre, que assim seja.